Muito bem. Então a gente vai entrando na nossa aula 2, do módulo 2. Aula 2 que tem como tema Rechaka, o processo expiratório. Né? Então se na aula 1 a gente tratou do processo inspiratório ou Puraka, né? Agora a gente vai tratar do processo expiratório ou Rechaka, na linguagem do yoga. O módulo 1 ele foi todo baseado nas percepções dos movimentos. Então, quando a gente fala de pranayama, a gente está falando de 3 tipos de movimentos, né? Só recordando. Movimentos do corpo, movimentos do ar e movimentos daquelas correntes internas, as correntes de prana. Independente disso ser sentido ou não, né? Independente de ser alguma coisa concreta, familiar ou não, né? É desses tipos de movimentos que a prática do pranayama vai tratando. A gente tratou desses 3 tipos de movimentos de forma isolada no módulo 1. Né? Então, falando de movimento do corpo num dia, movimento do ar no outro dia, movimento das correntes internas no outro dia. Sendo que no primeiro dia a gente buscou o aspecto mais generalizado do que significa o prana, aquele aspecto do prana como sendo o que dá a vida a essa estrutura, né? Essa estrutura corporal, essa estrutura densa, Anamaya Kosha, sendo permeado, entremeado por Prana Maya Kosha. Né? Aquela estrutura, né? Esse corpo das funções vitais, Prana Maya Kosha, que não é alguma coisa que está mais para fora ou mais para dentro do corpo estrutural, como muitas vezes é representado. Né? Representado em camadas, como se fossem camadas de uma cebola. Na verdade, é muito mais como uma trama, uma rede, alguma coisa que está intimamente, né, inseparável, ligado. E é justamente essa possibilidade, né, de prana maya kosha permeado a ana maya kosha, o corpo estrutural, que faz com que esse corpo tenha vida, tenha sensibilidade, tenha movimentos, com que esse corpo se anime, né? Então, a gente fechou um ciclo onde a gente começa a observar que existe uma força, existe uma substância, alguma coisa que chama-se prana, que dá vida a esse corpo, que está por trás dos impulsos que provocam os movimentos e a sensibilidade desse corpo. Né? E aí, então, a gente fala dos movimentos do corpo. Os movimentos do corpo relacionados à respiração. Né? Não dos movimentos do corpo relacionados aos braços e pernas, não são o nosso objeto. Mas os movimentos do corpo relacionados com a respiração, que são movimentos de 2 naturezas, de expansão e de retração. Esses movimentos do corpo, de expansão e retração, né, no plano horizontal, no eixo vertical, eles provocam a entrada e a saída do ar. Eu estou recapitulando tudo porque é sempre importante a gente voltar. Eles provocam a entrada e a saída do ar, né, para que fique bem claro. Movimentos do corpo que são viabilizados pela presença do prana provocam a entrada e a saída do ar. Isso provoca a nossa respiração. Mas pranayama não é apenas respiração, não se trata apenas do ar, né? Não se trata apenas do ar, se trata de perceber que existe alguma coisa que move esse corpo, né? É o controle do que move esse corpo, é o controle dos movimentos do corpo. Tá? E aí a gente vai também passando a observar um aspecto mais específico do prana, existe esse aspecto mais generalizado, como sendo isso que promove, né, os movimentos e promove a sensibilidade, os impulsos nervosos por trás de tudo isso. E um aspecto mais específico como sendo um fluxo, né, como se fosse um fluxo do ar, mas não é do ar, é um fluxo de outra natureza, que eu estava exemplificando como as correntes marítimas. Né, alguma coisa que não tem uma separação, não é uma matéria diferente. Não vamos encontrar, né, o prana no corpo, não vamos encontrar os caminhos por onde ele percorre. Assim como a gente não encontra
né, uma delimitação, um tubo, um caminho diferente por onde as correntes marítimas percorrem, né? Elas estão lá, no meio. Assim como a gente também não diferencia por uma análise, né, a diferença entre a água que faz parte de uma determinada corrente e a água que está ali do lado dela. Né? São água, a água do mar. Mas por questões, elas se separam e têm uma velocidade diferente, uma densidade um pouco diferente, e dessa forma elas caminham, né, de uma forma um pouco diferente. Assim acontece dentro do nosso corpo. Na semana passada, né, então na aula 1, a gente tratou de Pura, que é o processo inspiratório, onde acontece o movimento do corpo, da natureza de expansão. Né? A gente controla esse movimento do corpo dentro da prática de pranayama. É um movimento que acontece espontaneamente ao longo do nosso dia inteiro, quando a gente respira, mas que na prática do pranayama a gente leva isso a um paradoxo. Um paradoxo onde, no momento onde menos precisamos da respiração, porque o nosso corpo está com suas demandas metabólicas reduzidas, né? A gente só vai fazer a prática do pranayama quando as demandas metabólicas são reduzidas, não faz sentido a gente começar a fazer pranayamas quando o nosso corpo está demandando respiração, né? Então a gente reduz as demandas metabólicas. Quando a gente reduz as demandas metabólicas, quando o nosso corpo menos precisa da respiração, e que a gente poderia ter uma respiração muito superficial, é nesse momento que a gente pode aprofundar a respiração ao máximo. Né? E nesse sentido, a prática do pranayama não é alguma coisa natural. É isso que eu estava dizendo. Nesse sentido, é algo forjado, algo treinado, algo inventado. Né? Não é alguma coisa natural. Os animais não fariam isso. Não faz sentido, né? Um animal que está ali com completo repouso fazer respirações profundas e lentas. Não, ele está ali mantendo suas respirações superficiais e diafragmáticas, né? Diafragmáticas. É só olhar a barriga de um cachorrinho, de um gatinho, né? Está ali mexendo a barriga. Não está respirando amplo e profundo. Né? Só vai respirar amplo e profundo quando estiver numa atividade. E a mesma coisa acontece com a gente. Porém, né, descobriu-se nesses antigos praticantes que há uma relação muito profunda entre a respiração e o nosso estado mental. Então, aprendeu-se a respirar profundo e lento, sabendo que isso tem uma relação. Patanjali diz, né, ele tem 5 sutras dedicados aos pranayamas. E ele vai dizer, no último desses, que quando o pranayama é feito, a mente se encontra preparada para a concentração, dharana. Se encontra preparada para dharana. Então é para isso que serve o pranayama, né? Para que a mente encontre-se preparada para dharana, segundo Patanjali. Segundo os textos de Hatha Yoga, essa relação com a mente também existe. Os textos vão dizer, enquanto a respiração é instável, a mente também é instável. Quando a respiração se aquieta, a mente também o faz. Né? Os textos o Hatha Pradipika diz isso. Então mostra essa relação muito profunda entre respiração e o estado mental. Mas os textos de Hatha Yoga eles vão ter uma relação maior com essa anatomia, com o corpo, né? Dizendo que a prática de pranayama é o que purifica os nadis por excelência. Tem os kriyas como preparatórios, mas são os pranayamas que provocam essa purificação, onde o trânsito, né, através de Shushumna, aquele nadi central no eixo da coluna, ele se torna transitável por prana, o que caracteriza o despertar de Kundalini. Isso é o que vão dizer os textos de Hatha Yoga. Então, seja uma relação com o corpo, seja uma relação muito íntima com a concentração, de fato as duas coisas vão acontecendo e a gente vai procurando se manter atentos a esses estados, tá? A esses acontecimentos, a esses efeitos. Independente do que for, é importante que a gente comece a se dar conta de que eles são acontecimentos. Tá? Esse estado de concentração que brota da prática do pranayama não é alguma coisa que a gente vai fazer como técnica. Né? Não estamos
não estamos controlando, não estamos nos esforçando para nos concentrarmos, né? É um estado que brota, resulta, é um resultado, é um efeito da prática do pranayama. Falamos de puraka, inspiração, como ela deve ser, o abdômen firme, né? O abdômen firme, onde o diafragma ele pode se sustentar, onde ele pode ganhar propulsão, para que o tórax cresça. Né? A gente ganha altura, ganha volume torácico, alargando as costelas, das costelas mais baixas às costelas mais altas, abrindo até as clavículas, lembrando daqueles músculos esternocleidomastoideu, que ligam aqui, né, as clavículas, e são os músculos responsáveis pela inspiração forçada. A gente só usaria esses músculos se a gente estivesse em plena atividade, correndo, né, com muito esforço. Mas no pranayama a gente usa sem precisar desse ar todo. Né? Por isso que a gente vai conseguindo respirar cada vez mais lento. Acontece também que durante a inspiração existe uma tendência, por mais que isso não seja ainda completamente sentido, né? Talvez isso ainda não seja alguma coisa tão nítida e tão clara, mas há uma tendência de elevação das correntes internas nesse fluxo chamado prana. Né? Lembre-se, o prana ele se subdivide em 5. Um deles é o próprio prana, no sentido ascendente, de entrada, outro deles é o apana, no sentido descendente, de saída. Então acontece uma tendência natural de elevação disso que chamamos prana. Muito bem, esse é o processo inspiratório. No processo expiratório, isso acaba acontecendo de forma oposta. Então, no processo expiratório, há uma tendência de retração do corpo, né? Retração, fechamento. Acontece a pana na saída do ar, saída para cima, né? Então, o ar saindo nesse sentido linear, nesse eixo linear, no sentido ascendente, e dessas correntes internas no sentido descendente, como se fosse saindo, né, ali pela região anal. Isso tem uma tendência descendente. Bom, mas a gente não vai deixar o corpo se retrair dessa forma. A gente não vai deixar que essas coisas elas assumam, né, essa coisa, essa tendência de se deprimir, de colapsar, né, de que o corpo entre num desabamento. A gente vai sustentar o corpo firmemente alto. E nesse sentido, o processo expiratório, talvez ele seja até mais delicado em termos de ajustes, né, e de uso, do que o processo inspiratório até. Né? Porque a gente vai subdividir a expiração em duas partes. Uma primeira parte, que ela acontece de forma passiva, por uma retração daquela expansão que vinha sendo feita, aquele alargamento das costelas. Quando a gente para de colocar essa energia de abertura, o corpo volta. Mas isso não é suficiente para ser uma expiração completa. É preciso que abdômen, períneo e assoalho pélvico entrem em ação. São os músculos da expiração forçada. Assim como esses são os músculos da inspiração forçada. Né? Então, abdômen, períneo e assoalho pélvico, músculos da expiração forçada, apertam, fecham, empurram de baixo para cima. É como se na inspiração houvesse algo que nos puxa e na expiração houvesse algo que nos empurra. E aí, ao mesmo tempo, a gente se preserva alto, ou porque tem alguma coisa que puxa, traciona, ou porque tem alguma coisa que empurra e sustenta. Tá? Esse é o tipo de sensação que a gente vai buscando. Tá? Não aquela sensação de que a gente cresce quando inspira e depois tudo isso desaba quando a gente solta o ar. Não. Cresce quando inspira e empurra sustentando quando solta o ar. Bom, o que vai empurrar então sustentando quando a gente solta o ar? Isso é mula bandha, tá? Mula bandha. Mula bandha vai ser o nosso primeiro ponto de sustentação desse efeito ascendente, tá? Mula bandha como sendo principalmente a elevação da região anal, muito mais do que o próprio fator de contração, tá? A contração não é tão relevante nesse momento. É mais relevante a questão da elevação. Para quem fez o módulo 1 de bandas e mudras, tem isso um pouco mais claro, inclusive já viu essa imagem que eu vou mostrar agora. Para quem não fez, eu vou mostrar essa imagem que ela ilustra o que eu estou querendo dizer.
Primeiro eu vou mostrar no assoalho pélvico feminino. Não, desculpa, mostrei errado. Primeiro no assoalho pélvico feminino. Ué. Acho que tá aparecendo certo, mas para mim tá aparecendo... Ah, tá. Tá bom. Bom, estão vendo, né? Então, observando a região anal, existem dois músculos que são importantes de serem destacados aqui. Existe esse anel, né, chamado aqui músculo esfíncter externo do ânus. Tem um interno que a gente não controla e tem esse externo aqui que é o que a gente controla. Esse anel, ele fecha, né, ele contrai, ele fecha, como se ele fechasse realmente na circunferência. Mas existe um outro músculo, que é o músculo mais importante, que é esse que está apontado aqui, músculo levantador do ânus, ou também chamado elevador do ânus. Se a gente fizer contrações e relaxamentos da região anal, e você pode experimentar isso agora, né, fazendo pulsos, você vai perceber que a região anal não apenas se contrai parada num lugar, né, ela se contrai se elevando, e quando relaxa, volta. Ela se contrai elevando, né? Contrai e eleva. Mas você consegue controlar esses músculos de forma a dar mais ênfase na contração ou de forma a dar mais ênfase na elevação. Você pode contrair com força sem elevar tanto, ou você pode elevar bastante sem contrair tanto, tá? Sem fechar tanto. Mais importante para a gente agora, esse processo de elevação. Mas a gente vai procurar ver como isso acontece espontaneamente, tá? Sem que isso seja uma grande questão. Se a gente observar a anatomia masculina, na verdade eu só vou mostrar esse, porque tem uma partezinha aqui que o outro não estava aparecendo, que é uma ligação, um ligamento ano-coxígeo, ligando esse músculo externo, esfíncter externo do ânus, ao cóccix, aquela partezinha mais baixa, a pontinha da coluna, tá? Então existe uma relação uma relação física, uma ligação entre a musculatura da região anal e a região do cóccix. Então isso significa que, além de provocar esse caráter de elevação, também existe um certo caráter de que fecha, aperta, né, segura, a partir da base da coluna, como se ao contrair a região anal, a gente também fechasse e apertasse esses músculos que envolvem a base da coluna. Tá? O Mula Bandha, então, ele vai surgindo nesse momento, ele vai sendo feito à medida que a gente vai soltando o ar. Quanto mais vai soltando o ar, mais há uma tendência do corpo se deprimir. Quanto mais vai havendo essa tendência, mais a gente vai colocando elevação da região anal para ir se contrapondo a isso. Dizem os textos também, né, do Hatha Pradipika, o Garana Samhita, que a Mula Bandha é aquilo que inverte o fluxo descendente de Apana. Mula Bandha é a contração da região anal e isso faz com que se inverta o fluxo descendente de Apana. Então alguém pergunta se os músculos das nádegas também são envolvidos na contração. Não deveriam. Talvez eles sejam no início, porque não há uma completa coordenação desses movimentos. Mas não deveriam. Tá? Quanto mais a gente vai treinando, mais a gente vai isolando e mais vai havendo precisão. Precisão, inclusive, no sentido de você conseguir mais elevar do que contrair. Tá? Isso vai sendo importante. No começo, normalmente acaba fazendo mais contrações do que precisa, mais contrações do que deveria. Isso vai perdendo um pouco de precisão, porque essas coisas têm que ser muito bem localizadas. Né? Mas tudo bem, faz parte. E com o tempo isso vai ganhando mais sensibilidade. Eu já vi, e isso é bem provável que seja de fato assim,
né? A gente precisa criar conexões neurais novas, novas sinapses, para que consiga fazer contrações mais finas de partes que a gente não fica treinando, né? Como se a gente estivesse aprendendo a tocar um instrumento novo, precisa estabelecer novas conexões. Então não é de um dia para o outro, né? Nesse sentido que eu falo, não é de uma aula para outra, não precisa mandar mensagem logo em seguida falando eu não consegui, eu nunca mais vou conseguir, fiquei treinando por 3 horas. Não adianta, não é assim, né? Precisa treinar um pouquinho por dia até que essas coisas vão se conectando. Não treina até enjoar e nunca mais querer olhar para isso, né? Vai aos poucos que isso vai acontecendo. Bom, então o Mula Bandha tem essa função, tá? O Mula Bandha tem essa função. A Ramona coloca algo análogo ao pompoarismo, né? Acredito que seja e acredito que deve ser uma grande forma de ensinar a treinar essas musculaturas todas. Então o Mula Bandha tem essa função de nos manter altos e a gente vai procurar observar isso na prática, tá? Queria fazer, antes da gente começar a nossa prática, mais um experimento, né? Então, se sentiram isso de contrair, né, a região anal, percebendo que ela eleva também, tá bom? Esse era o primeiro experimento antes da gente começar nossas práticas, que eu queria que vocês fossem percebendo isso. Um outro experimento, muito simples. Abre bem a sua mão, abrindo a palma, né, as palmas, afastando os dedos. Perceba que existe uma resistência, que você está fazendo um esforço para vencer essa resistência. Há uma energia aplicada nisso. Quando você retira essa energia, lentamente, as mãos, por sua própria resistência, voltam a reassumir uma forma, né? Reassume uma forma. Então você simplesmente tirou um esforço, tirou uma energia, tirou um tônus, né? E as mãos voltam a assumir uma forma. Essa forma é sustentada também por um tônus, mas não com tanta intensidade como estava antes. Tá? Então vai de novo, vai abrindo, 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 abra bem os dedos, sinta que você está abrindo e que há um esforço para isso. Quando você parar de fazer o esforço, não pare de uma vez, vá reduzindo esse esforço aos poucos, de forma controlada. E à medida que vai tirando, quanto mais você vai tirando, mais a mão vai voltando à sua posição neutra. Tá? Você não está fazendo nenhum esforço de fechar a mão. Tá? Ela simplesmente volta para sua posição neutra. Eu não estou fechando. Estou deixando ela voltar, tá bom? Para a posição neutra. O que acontece aqui, então? Existe, né, uma tensão dessa estrutura corporal e eu estou colocando uma energia no sentido de criar, né, uma expansão disso. Quando eu paro, ela volta. Alguma coisa parecida acontece na nossa região torácica. Então, pura, que é o processo inspiratório, é como se eu estivesse aplicando uma energia para alargar, expandir toda essa estrutura torácica que é formada por coisas muito densas, um osso externo aqui, ligado, né, com várias costelas ligadas, essas costelas inseridas lá atrás na coluna, músculos intercostais entre cada uma dessas costelas. As costelas mais baixas são mais móveis, né, mas as costelas mais altas elas são bem presas. Clavículas ligadas, né, aqui na parte alta do tórax, músculos revestindo tudo isso, músculos que vêm das costas por baixo das escápulas, as escápulas que se apoiam por cima, né? Muitas coisas muito rígidas. Mas tudo isso se expande quando a gente inspira por uma aplicação de um esforço para expandir, tá? Expansão torácica, cresce, alarga. Quando você tira esse esforço, é como a palma da mão. Simplesmente por tirar a aplicação de um esforço, essa estrutura ela volta para a sua posição normal. Então a gente não está fazendo força para fechar as costelas. A gente simplesmente está tirando, na expiração, né? Agora em Hetyaka, a gente simplesmente está tirando um excesso. E com isso o corpo volta. A gente não está fechando completamente as costelas. A gente está deixando que elas se fechem parcialmente, retirando aquele excesso. Bom, isso faz com que as costelas se fechem um pouco. Elas se preservam com um certo alargamento, mas não com aquele excesso. E aí começa a entrar a ação
do abdômen, períneo, sólio pélvico, que vão fazendo o diafragma voltar para sua posição, né? O diafragma volta quando ele se relaxa, mas o abdômen, períneo, sólio pélvico, eles vão empurrando, né, para dentro e para cima, fazendo com que o diafragma volte ainda mais. Pressione bem os pulmões, pressione o coração, que está aqui entre os pulmões. Né? Tudo isso se fecha. Se fecha, né, numa elevação. Então, se mantendo alto. Então, você não vai desabando o corpo para baixo nesse fechamento, percebe? Não vai soltando o ar e comprimindo a região abdominal como sendo alguma coisa que vai descendo e desabando lá para baixo. Não. A gente reduz essa pressão que mantém, né, o tórax alargado, reduz um pouco isso, e aí começa a empurrar de baixo para cima, empurrar de baixo para cima. E com isso a gente preserva uma estrutura corporal. Bom, esse é o processo então expiratório em 2 etapas. No final da nossa prática de hoje, mais por fim, a gente vai fazer a recitação de um mantra, uma técnica que eu aprendi com o Dr. Bolli, que eu já o citei aqui algumas vezes, mas é uma pessoa que vai ser ainda citada muitas outras, onde a recitação acontece bem lentamente, observando essas 2 etapas, para que isso fique mais claro. Mas isso vai ser mais para o final da nossa prática de hoje. A gente vai começar com outras coisas. O processo expiratório se chama Rechaka. Rechaka. Tá? Rechaka. Então vamos. Vamos nos deitando. E quando se deitar, comece a fazer um espreguiçar livre, um espreguiçar espontâneo, retomando essa consciência, essa sensibilidade do corpo, né? Percebendo que o espreguiçar nos coloca em contato. O fato de espreguiçando o corpo nos coloca em contato com essa experiência. Alongamento tanto por contração, espreguiçar tanto por contração como por alongamento. Buscando a sensibilidade, como se você quisesse sentir o corpo inteiro. Esse espreguiçar vai acordando, acendendo parte por parte do corpo. É que você vai sentindo o impulso de parar. Deixa chegar esse impulso de parar, esse momento. E quando isso acontecer, quando isso chegar, você para, solta, relaxa. E vá direcionando a sua atenção
para a respiração. Respiração espontânea, respiração livre. A respiração livre, a respiração espontânea, não tem a ver com os processos de Puraka e Rechaka conduzidos, controlados, né, montados da prática do pranayama. Mas o primeiro passo é perceber esses impulsos que provocam inspiração e expiração. Esses impulsos a gente vai tomando consciência deles, deixando a respiração livre, observando a respiração livre. Algo que é bastante difícil de fazer. Perceber o que está por trás dessa respiração. Não se trata do ar que entra e sai apenas, não se trata dos movimentos do corpo que se expande e se retrai, se trata de perceber o que provoca esses movimentos. O que provoca, o que faz com que uma inspiração comece, o que faz com que a inspiração termine, o que faz com que a expiração comece, o que faz com que a expiração termine, o que provoca tudo isso. Se você vai se aproximando, vai ficando mais íntimo da respiração, vai lado a lado com ela, comece a fazer com que a inspiração seja um pouco mais profunda. Pouco a pouco, a cada ciclo respiratório. E não é que ela seja profunda porque você expande o abdômen, não tem nenhum esforço em expandir o abdômen, mas sim alargamento e expansão torácica, onde você vai expandindo as costelas mais baixas primeiro e depois levando a abertura às costelas mais altas, até o máximo. Você leva alguns ciclos respiratórios para chegar nesse máximo, não vai de uma vez. Mas em algum momento você vai levando essa respiração ao máximo. E aí comece a observar alguma semelhança do que a gente acabou de fazer com a mão, com a palma da mão. Quando você coloca essa energia, né? O que faz com que o corpo se expanda? Claramente não é só a própria estrutura, não é apenas Ana Maya Kosha, o corpo estrutural, mas é alguma coisa que permeia esse corpo. Então você vai expandindo, né, o seu tórax ao máximo durante a inspiração, assim como você abria a palma das mãos ao máximo, e o simples fato de retirar esse esforço faz com que essas estruturas se fechem. Então não faça nenhum esforço expiratório. O esforço é apenas inspiratório e a expiração acontece pela retirada desse esforço. Então você controla os impulsos. A sua respiração está sob controle.
E o processo respiratório se inicia através do controle muscular. Controle muscular. A entrada e a saída do ar são meras consequências. Então você controla a musculatura que expande, e isso é pura Ka. O relaxamento disso faz com que a expiração aconteça, uma das etapas expiratórias. Não é a expiração completa ainda. E então você vai abraçando os joelhos, aproximando os joelhos do peito. E quando você vai soltando o ar, você vai aproximando mais os joelhos do peito, vai aproximando mais as coxas do abdômen. E agora você começa a fazer com que as expirações sejam completas. Então a expiração não é agora apenas por relaxamento. Agora as expirações elas se tornam mais completas, existe um esforço. As coxas vão pressionando o abdômen, mas você também começa a colocar uma contração voluntária simultaneamente no abdômen. As inspirações são profundas, amplas. Existe um primeiro momento onde você apenas desfaz esse esforço torácico e a expiração começa a acontecer. Até aí você ainda não puxa os joelhos. Mas quando isso acaba, começa a entrar um momento onde você começa a puxar os joelhos, começa a pressionar as coxas contra o abdômen, começa a fazer com que a expiração seja ativa até o ponto máximo de saída do ar. E aí existe um primeiro momento da inspiração que é passivo, onde você simplesmente para de pressionar os joelhos contra as coxas, os braços se estendem um pouco, as pernas voltam um pouco, o abdômen se expande um pouco, né? O ar entra, mas depois a inspiração ela é profunda pela firmeza do abdômen, o abdômen se mantém firme, sustenta o diafragma que empurra tudo isso, né? Mas ele encontra uma resistência e provoca tração, altura na coluna. E a primeira etapa expiratória é quando você retira essa energia que sustenta a estrutura torácica expandida. A expiração começa a acontecer, mas ela vai sendo completa quando entra a parte ativa. Você puxa os joelhos contra o peito, pressiona o abdômen, as coxas contra o abdômen. E esse é o ciclo. Quando você termina a expiração, logo você afrouxa e começa a etapa passiva da inspiração. Em seguida, a etapa ativa da inspiração. Depois, logo, a etapa passiva da expiração. E, por fim, a etapa ativa da expiração. E a partir do próximo ciclo, quando você entra nessa etapa ativa da expiração, quando começa a puxar os joelhos, quando começa a contrair o abdômen, leve também a testa na direção dos joelhos. Chega até o limite da sua expiração. Deixe que uma pequena pausa aconteça, 1, 2 segundos, e aí você, quando começar o processo de inspiração passiva, onde você vai afrouxando os joelhos, você volta também a cabeça. E quando você completar,
Deixe os pés apoiados no chão. Quando completar, significa quando soltar o ar, né, completamente da próxima vez. Deixe a respiração livre, os pés apoiados no chão, os joelhos apontando para cima. E observe. Observe como fica a respiração livre. Observe. Então, abrace novamente os joelhos. Agora você mantém, né, os joelhos abraçados, as coxas próximas ao abdômen. Não precisa puxar com muito esforço, se isso é desconfortável, mas mantenha uma proximidade. E vá fazendo respirações profundas e perceba que o abdômen está resistido. Né? Então, o abdômen está resistido, o diafragma encontra uma resistência. A inspiração, então, o diafragma vai impulsionando, ganhando propulsão do corpo de forma ascendente. E durante a expiração há uma tendência disso se deprimir, colapsar. E faça a contração da região anal e a elevação. Veja se pode perceber, enquanto isso você vai respirando ainda profundo. Você vai contraindo a região anal, perceba que enquanto contrai, há uma tendência natural de elevação, mas veja se consegue elevar um pouco mais voluntariamente. Como se você quisesse ir contraindo a partir dessa contração anal, por dentro do corpo, por dentro do abdômen, até a altura do umbigo. Enquanto isso, você continua nos seus processos de inspiração profunda e expiração completa. E observe o que muda na respiração quando você faz isso. Desfaça a contração da região anal, mantenha as pernas abraçadas. E veja se pode sentir que durante as inspirações, mantendo o abdômen firme, né, e agora faça com que o ar passe pela região olfatória, direcionando esse fluxo do ar de forma ascendente. Você pode perceber que durante as inspirações há uma certa tendência espontânea da região anal ser sugada, puxada durante as inspirações, como se algo estivesse puxando a região anal lá para dentro. Como se inspirasse, né? Como se o ar entrasse pela região anal. E durante as expirações, uma tendência disso voltar. E nas inspirações, então, você mantém esse fluxo espontâneo, né, apenas sustentando um tônus na região do assoalho pélvico, sustentando um tônus na região do abdômen. E na expiração, à medida que a tendência for sendo de voltar, de retorno, de descida, você vai voluntariamente e lentamente, à medida que for necessário,
elevando, contraindo e elevando a região anal. Na inspiração, esse esforço não é necessário, porque a tendência é ascendente. Na expiração, vai sendo necessário, porque a tendência é descendente. Quanto mais você expira, mais você precisa elevar. Mas na inspiração, você volta para o tônus mínimo. Na expiração, você vai aumentando gradualmente o tônus, até que o tônus, ele fica o tônus máximo no fim da saída do ar. O máximo necessário, não necessariamente o máximo possível. Quando soltar o ar da próxima vez, deixe a respiração livre, as pernas estendidas. Passe por mais um espreguiçar. Um espreguiçar livre. E inclua nesse espreguiçar uma torção. E quando você for concluindo esse seu espreguiçar, você vai passando para a sua postura de meditação. Quando chegar na sua postura de meditação, apoie as mãos no chão, à frente dos pés, solte o tronco à frente, faça o que chamamos Yoga Mudra. E vai voltando, então, deixando as costas retas. Observe-se no asana. Deixe que o asana se faça em você. É preciso que você dê um certo tempo para que o corpo se arranje. Que o estado de asana aconteça, para que você vá encontrando os seus encaixes, os seus ajustes, o tônus mais adequado. E assim a imobilidade em algum momento pode acontecer. Até lá, permita que os pequenos movimentos aconteçam. Veja se há uma tendência do corpo ir ficando imóvel. Quando perceber a imobilidade do corpo, vai percebendo a mobilidade dos movimentos, das funções vitais, especialmente dos movimentos respiratórios. E aí você observa a respiração livre, os impulsos que provocam a inspiração e a expiração. Impulsos esses que você não controla agora.
que você observa, percebe, de alguma forma se apropria do conhecimento que isso te gera. Os impulsos, as naturezas dos movimentos, movimentos do corpo, movimentos do ar. Observe a região do assoalho pélvico, observe a região anal. Durante a inspiração, durante a expiração. Observe a região do abdômen, observe que há um tônus. E que quando você inspira, né, esse tônus é preservado e há um pequeno aumento de pressão dentro da cavidade abdominal. O diafragma monta sobre essa pressão e dá um pouco de tração para o tronco como um todo, para a coluna. Você não está conduzindo nada disso. Você apenas está sustentando o tônus dos limites do corpo. O corpo não está largado, solto, abandonado. Mas você entrega à inteligência do corpo, ao metabolismo, o ritmo respiratório. O corpo não está entregue completamente. Você está sustentando um tônus. Mas não precisa de razão, de racionalização, de intelecto para isso. Talvez tenha precisado em algum momento, mas você vai deixando de precisar. O corpo assume essa forma. Então, com muita atenção na região do assoalho pélvico, na região anal, na região do abdômen, na região do diafragma, na região das costelas baixas, costelas altas, clavículas. Vá fazendo com que a respiração se aprofunde, pouco a pouco, não de uma vez. Então você vai fazendo com que nas inspirações cresça um pouco mais com o tronco. E aí você começa a colocar uma certa ação adicional. Na inspiração você cresce e na expiração sustenta essa altura. A cada inspiração você cresce, a cada expiração sustenta essa altura. E observe o que acontece com a região anal. Observe o que acontece com o assoalho pélvico, com o períneo. Observe o que acontece com o músculo elevador do ânus. Observe o que acontece com o abdômen na parte baixa. Até um ponto onde não dá mais para crescer e você sustenta essa altura. E sem que você tivesse que comandar nada, pelo simples comando de gerar altura, o corpo de alguma forma sabe como ativar esses músculos chamados músculos antigravitacionais, que impulsionam, propulsionam o corpo de baixo para cima. Desfaça completamente. Então relaxe, solte. Solte o assoalho pélvico, relaxe a região anal, relaxe o períneo, relaxe o abdômen. Solte até o ponto onde você estranha esse relaxamento. E quando você solta dessa forma, você não consegue fazer com que as respirações sejam completas mais. Quando você solta completamente, o
o diafragma ele se apoia numa substância gelatinosa, ele se afunda, não gera propulsão de tração, de crescimento. E com o abdômen completamente relaxado, solto, você também não consegue soltar o ar. Você faz um certo esforço, talvez, para fechar as costelas, mas isso não é suficiente. Você vai percebendo toda a perda de capacidade respiratória quando o abdômen fica alargado, solto, relaxado. E a partir daí, com o abdômen relaxado, o assoalho pélvico relaxado, de novo, você começa e prestando muita atenção logo no primeiro momento expiratório, principalmente. Quando você inspira, cresce. Quando você expira, não decresce. E olha o que acontece logo na primeira expiração. Inspira, cresce, expira, não decresce. Olha o que vai acontecendo com a região anal, com o assoalho pélvico, com o abdômen. Inspira, cresce, expira, não decresce. Veja o tônus que automaticamente vai se impondo no corpo quando você busca simplesmente tração. Até que chega num limite, e nesse limite você sustenta. Esse é o princípio de Mula Bandha. Esse é o princípio de Mula Bandha. Algo que se eleva e impulsiona o corpo de baixo para cima, provoca tração, provoca altura, provoca sustentação. Mas a gente começa a colocar um pouco mais de variabilidade nisso. Não é necessário sustentar o tônus com a mesma intensidade o tempo inteiro. Então comece a diferenciar as partes, os momentos. Quando você inspira, o corpo naturalmente se traciona, então você não precisa contrair e elevar a região anal. Lembre-se, isso é uma tendência. Acontece sozinho, a região anal se eleva, há uma tendência de elevação. Mas à medida que você vai soltando o ar, é necessário ir ativando, contraindo, elevando a região anal para dentro, para cima. A região do abdômen também acontece da mesma forma, para que você possa sustentar uma certa altura. Mesmo que as costelas se fechem um pouco, o corpo permanece elevado, com uma certa amplitude. E aí na inspiração, de novo, você não precisa sustentar mais a mesma intensidade. Você deixa que o corpo, pelo processo inspiratório, por esse apoio do diafragma na cavidade abdominal, que ele tracione. Mas nas expirações, é necessário que você sustente de baixo para cima. Então, à medida que vai soltando o ar, vai contraindo e elevando a região anal. Quanto mais você vai soltando o ar, mais você precisa elevar a região anal. Da próxima vez que soltar o ar, deixa a respiração livre, observe um instante.
Assuma uma postura de Vajrasana, onde você vai unindo a planta dos pés, os joelhos ficam afastados, os joelhos caem na direção do chão. Você segura os tornozelos, né, como essa postura da borboleta. Então você segura os tornozelos, os pés ficam com as plantas unidas, os joelhos na direção do chão. Isso é Bhadrasana, uma postura meditativa. E você dosa essa aproximação dos calcanhares do quadril. Quanto mais próximos os calcanhares do quadril, mais difícil manter as costas retas. Então observe onde você precisa manter. Se você afasta um pouco, vai ficando mais fácil, né, manter as costas retas. Então encontre esse ponto, esse eixo. Observando que existem duas tendências nessa postura. Uma mais externa, nos joelhos, empurrando os joelhos na direção do chão. Você empurra um certo esforço para isso. E uma interna, central, da base da coluna em direção ao topo da cabeça, levando o topo da cabeça lá para o teto. E deixe que o corpo, junto com a respiração, vá encontrando qual é esse tônus. Perceba que você precisa da ativação dessa musculatura antigravitacional para se manter ereto nessa postura. E de novo, quando inspirar, cresça, quando expirar, não decresça. Você chega no seu limite, quando chega nesse limite, sustente. Então vá deixando as pernas estendidas à frente, as costas retas. Dandasana, a postura do bastão. Se for necessário, deixe os joelhos um pouco flexionados. E o que significa necessário? Significa que se você tem a tendência das costas caírem lá para trás, é necessário flexionar um pouco os joelhos. Se você tem a tendência de arredondar a lombar lá para trás, é necessário flexionar um pouco os joelhos, para que você possa ter a sensação de costas retas. E aí, de novo, você procura os seus encaixes, os seus ajustes, sentindo o contato dos isquios com o chão. O topo da cabeça na direção do teto. Vai deixando que o corpo se encontre na postura. Você inspira, cresce. Quando expira, não decresce. Quando chegar no seu limite, depois de algumas respirações, contraindo ainda um pouco mais a região do abdômen, vá flexionando o tronco à frente, como quem faz Paschimottanasana, a pinça. As mãos seguram onde alcançam, ou nos tornozelos, ou nos pés. E os braços fazem uma certa tração.
Não tenha nenhuma pressa em levar a testa na direção dos joelhos. A gente vai primeiro aproximando o abdômen das coxas. Não flexione a cabeça, o pescoço, né? Procure deixar ainda a região cervical no prolongamento da coluna. E mantenha o abdômen firme. Mantenha a região anal elevada. Quando você inspira, ganha altura, ganha tração. Quando você solta o ar, sustenta essa altura, essa tração. Volte. Quando voltar, volte para Dandasana. Observe-se mais alguns instantes. Perceba que para se manter assim é necessário que o corpo encontre o tônus. Então, flexione a perna esquerda, apoiando a planta do pé no chão, o joelho esquerdo aponta para cima, a perna direita estendida. Você abraça a perna esquerda com o braço direito, né? Então vai virando para o seu lado esquerdo até apoiar a mão esquerda no chão, na direção da coluna. Vire o ombro esquerdo bem lá para trás. Abrace o joelho esquerdo com o braço direito e você torce. Há quem prefira passar o cotovelo para o lado oposto do joelho, então você vai encontrando a sua forma de torcer como for melhor. O importante é que haja alavanca, tração. Torça, torça a coluna, perceba a coluna toda em torção, enquanto você preserva o eixo vertical, não deixe que a coluna caia para trás ou para os lados. Quadril bem apoiado, os isquios bem apoiados. Perceba que o abdômen se aproxima da coxa. Perceba que não há muita mobilidade superficial enquanto você torce. Contrai ainda um pouco mais o abdômen, contraia e eleve ainda um pouco mais a região anal. Perceba o diafragma se movendo lá dentro. Ganha altura quando inspira, sustenta a altura quando expira. É importante, enquanto torce, procurar tração. Quanto mais você traciona, mais é possível torcer. Depois de uma inspiração, onde você tenta levar a torção um pouquinho mais, na expiração você volta. E quando voltar, vai preparando para torcer para o outro lado. E vai torcendo. Torça. Mantenha o eixo. Sinta que torce desde a base. Como fica a respiração.
e volte. Quando voltar, faça um espreguiçar livre, dê mobilidade ao corpo, como preferir. Quando você puder, vai voltando para sua postura de meditação. E para que nos ajude a entender com mais clareza esses processos, essas fases expiratórias da expiração, observando o encadeamento entre as duas fases, a gente vai fazer a recitação de um mantra conhecido como Sahana Vavatu ou Shanti Path, né? Que como também ele é chamado. Por que esse mantra? Poderia ser qualquer outro, mas eu escolhi esse mantra porque esse é o mantra usado na tradição de Kaivalyadama. Ao iniciar qualquer aula, esse é o mantra utilizado. Eu vou colocar o mantra aqui na tela para que vocês possam ler. Então, acho que estão vendo. Esse mantra, ele diz várias vezes essa palavra saha, 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 saha. Saha quer dizer juntos, né? Together, juntos. E então que sejamos protegidos juntos, que a gente possa aceitar e nos nutrir juntos, que possamos trabalhar juntos com grande vigor, que o nosso aprendizado brilhe e que não haja discórdia entre nós. Esse mantra ele é escolhido por várias tradições, e também por Kaivalyadama, porque ele trata desse sentido, desse objetivo, né, de que a gente está se colocando juntos aqui a fazer uma troca, né, e que a gente possa nos nutrir dessa troca, que a gente possa trabalhar juntos com vigor, com desejo, com intensidade, que isso brilhe de alguma forma em nós, né? Que esse aprendizado brilhe em nós, que não haja discórdia de entendimento entre aquilo que é dito. Eu vou fazer uma recitação, então a gente vai fazer essa recitação 2 vezes, basicamente, tá? Ou 3, talvez. Onde na primeira vez eu vou recitar o mantra numa recitação mais fluida, tá? Depois a gente vai fazer uma recitação juntos, quer dizer, eu faço uma vez a frase, vocês fazem uma segunda vez, frase por frase, nessa recitação um pouco mais rápida. Depois a gente entra no aspecto onde vai começar a observar as fases expiratórias e aí, né, que entra aquilo que eu disse do Dr. Boli, a forma como ele faz essa recitação, percebendo as etapas da expiração, tá bom? No terceiro momento. Então eu faço uma recitação, vocês podem ir acompanhando para tomar, né, um pouco mais de familiaridade com a forma da recitação. Depois fazemos juntos. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai
Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então vamos juntos, eu faço uma vez e fazemos juntos na segunda repetição, frase por frase. Om Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. Sahanau Bhunaktu. Juntos. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Observe um instante. O mantra recitado dessa forma tem efeito de expiração prolongada. Há indícios que foi daí que os pranayamas começaram a ser percebidos e observados. Foi através das recitações dos mantras, que tinham cunho devocional, né, inseridos completamente no aspecto religioso, védico, bramânico, né, que essas recitações elas foram percebendo que despertava uma sensibilidade no corpo, algo acontecia com essas respirações lentas. E aí há indícios de que esse tenha sido o processo de descobrimento, né, do controle respiratório. Vamos fazer juntos uma outra recitação, onde eu faço primeiro, vocês fazem em seguida, mas agora é diferente, agora eu vou fazer a recitação de uma forma bem mais lenta, quebrando cada frase do mantra em duas partes. Uma primeira parte que vai acontecer simplesmente de forma passiva, por volta, né? Redução dessa expansão torácica, retração torácica, etapa passiva. Agora tem esse alarme aqui. E uma segunda etapa ativa, por contração do abdômen, períneo, solo pélvico, tá? Uma primeira parte passiva, por retração, uma segunda parte ativa, por contração, impulsionando de baixo para cima. Na primeira parte, observe o que acontece com a sua respiração, o que acontece com a sua atenção, né? Nessa primeira parte tem uma tendência de descida. Na segunda parte, observe que há uma tendência de elevação, como se o som fosse te impulsionando para cima. Tá bom? Vou fazer uma vez, observe. Om Sahana Vavatu. Tá? Quebrei o mantra em duas partes, a frase em duas partes.
Sahana, onde foi, deixando que passivamente as costelas se retraiam e a expiração aconteça. E a segunda parte, onde ativamente contrai-se o abdômen, eleva-se e faz a recitação até, né, se possível, o fim da saída do ar. Os tempos são diferentes de pessoa para pessoa, eu vou fazer em alguma coisa que talvez pareça a média, né? Então, depois você faz, eu mando esse mantra, você faz no seu próprio tempo. E a gente vai procurando agora fazer alguma coisa juntos para que entenda a dinâmica disso, tá? Então, uma inspiração alarga, o começo da recitação retrai isso, uma fase passiva, e o final da recitação impulsiona uma fase ativa, impulsionando, empurrando abdômen, períneo, sólio pélvico. Observe o som, tá? Dirigindo a sua atenção para cima, para o topo da cabeça. Então, eu faço e repetimos em seguida, frase por frase. Om Sahana Vavatu. Juntos. Om Sahana Vavatu. Sahanao Bhunaktu. Juntos. Sahanao Bhunaktu. Juntos agora, daqui até o final. Então, inspire. Sahaviryam Karavavai. Inspire. Tejasvinavadhi Tamastu. Inspire. Mavirvisha Vai. Om Shanti Shanti Shanti. Continue respirando lento e profundo, reassumindo a forma de inspiração de Puraka e observando esses dois momentos em Rechaka, a expiração. O primeiro momento, onde a expiração é passiva. O segundo momento, onde a expiração é ativa, e direcione a sua atenção ascendentemente em direção ao topo da cabeça. Durante a inspiração, você sustenta um tônus mínimo na região do sólio pélvico. Durante a expiração, você vai intensificando esse tônus da contração, fazendo Mula Bandha. Isso é o que vai dando o impulso, a propulsão
de baixo para cima durante a expiração. Isso vai se tornando mais claro. Comece a observar ou procurar a observação daquelas correntes internas. Quando inspira, a região anal é naturalmente sugada lá para cima e um fluxo a partir da região anal ascendente. E quando você vai soltando o ar, você procura preservar a altura desse fluxo. Como se algo se elevasse, um feixe, uma corrente se elevasse a partir da região anal na inspiração. Você quer impedir que ela volte, que ela desça durante a expiração. Da próxima vez que soltar o ar, deixa a respiração livre. Observe o que fica. Observe se há uma relação com o estado mental. Se a mente se torna mais preparada para a concentração. Se há alguma espécie de percepção de estabilização de alguma forma. Como fica a sua percepção respiratória, como fica a percepção da estrutura do corpo, como fica a percepção desse corpo de prana permeando o corpo inteiro. Será que é possível sentir o corpo todo simultaneamente? Faça então os movimentos que sentir vontade. E a gente conclui a nossa prática por aí. Então tratamos de Rechaka, a expiração, o processo expiratório, tendo tratado inicialmente na prática anterior de Puraka, o processo inspiratório. O que fica então, né, para o próximo, nossa próxima prática, vai tratar de Kumbhaka, a pausa. Né? Antes de tratar de Kumbhaka, a pausa, a gente vai estabelecer um ritmo entre inspiração e expiração. Os textos falam de proporções, a gente vai falar um pouco disso.
né? Estabelecer essas proporções, inspiração e expiração. E aí encaixar pausa nisso, estabelecer uma proporção para pausa. E a gente vai também introduzir o conceito do Jalandhara Bandha, um outro bandha, né? Aquele onde a gente aproxima o queixo do peito. Esse bandha, Jalandhara Bandha, é feito durante as pausas, né? Durante as pausas. E a gente vai entender também o papel de Mula Bandha e Jalandhara Bandha acontecendo simultaneamente. Tá? Kumbhaka é o momento mais importante da prática, certamente, como chega até a ser sinônimo de pranayama. Né? Os textos de Hatha Yoga não falam, em alguns momentos, da prática de pranayama, falam da prática de Kumbhaka, pausa, suspensão. Assim como o asana, né? Ele põe fim aos impulsos de movimento do corpo, a prática do pranayama vai pondo fim aos impulsos de movimentos da respiração, para ir percebendo o que vai sobrando disso, tá? Percebendo o que vai sobrando disso. Por enquanto é muito importante que esteja claro, então, como é o processo inspiratório, como é o processo expiratório, tá? Não é uma inspiração qualquer, não é uma expiração qualquer. Ela é cheia de nuances, cheia de detalhes, cheia de cheia de percepções corporais, né? Cheia de encaixes. E é importante que isso seja treinado, né? Se você puder ir incluindo isso nas suas próprias práticas pessoais ao longo da semana, que isso seja treinado para que deixe de ser um processo racional, né? Onde você comanda o tônus do abdômen, comanda o tônus do assoalho pélvico, comanda o diafragma, né, ganhando propulsão, as costelas que se expandem de baixo para cima, né, e depois você comanda que as costelas se fechem um pouco, e depois você vem comandando que o abdômen se contraia, o assoalho pélvico, né, e no meio disso tem a região olfatória, e no meio disso, quer dizer, são muitas coisas para ir comandando racionalmente. E se a gente ficar comandando isso de uma forma intelectual, não vamos abrir espaço para que a gente possa ir sentindo no corpo. Então é importante que o corpo vá incorporando, né, literalmente, tornando parte da sua própria inteligência, que o corpo já saiba o que quer. Parecido com isso quando a gente fala cresça e não decresça. O corpo já sabe o que fazer, né? Cresça e não decresça. O corpo sabe o que fazer. Procure sensação de leveza, procure sensação de peso. O corpo sabe o que fazer, né? Da mesma forma, o corpo vai sabendo o que fazer nesses processos inspiratórios e expiratórios, tá bom? Vai percebendo que você tem autonomia para ir colocando esse controle, para que a gente possa entrar na semana que vem no processo de ritmo, né, de combinação desses dois momentos, estabelecendo um ritmo para eles e entrando no processo de pausa, de kumbhaka. Então é isso, gente. Agradeço, me mandem seus comentários.